Gente, terceira idade é a partir de que ano terceira idade? 60 anos. 40 anos, você tá na flor da idade. Olha uma mulher Olha, eu amei os meus 20, mas amei muito mais os meus 30. E amei muito mais ainda os meus 40. E tô amando os meus 50. Rapaz, dá pra entender? Bom, se dá pra entender, eu não sei. Mas se dá pra gente conversar sobre o assunto, se dá pra gente realmente falar com uma profissional que entende sobre esse assunto, dá. Gente, eu custo acreditar. A gente pensa até que é uma brincadeira, né? Eu penso até, gente, sabe o que é? Eu penso que é falta do que fazer nas redes sociais. É falta de informação e é falta de criatividade. A galera quer tanto ter seguidores, quer tanto criar... Porque eu vou te dizer uma coisa, uma história dessa daí é pra galera nem se importar, pra não dar nenhum seguidor. Porque isso é vergonhoso, não é verdade? É verdade. E a gente está aqui com a nossa querida Cíntia Torres para conversar com a gente sobre esse assunto. Minha gente. Primeiramente, bom dia. É um prazer estar recebendo você aqui. Eu queria agradecer ao convite, em especial a oportunidade de falar sobre esse tema. Claro. Na verdade, tudo que envolve a pessoa idosa, para mim, chama muita atenção, porque eu percebo ainda como um público que fica à margem, né, das notícias e até da problematização. A gente tende a falar da velhice com um pouco de medo, né? Com um pouco de rejeição. E estudando sobre o tema, eu até entendo sobre isso, porque a gente tende a adiar aquilo que temos medo. Né? Falar da velhice é falar também na proximidade da morte. Sim. Falar de querendo ou não, da proximidade ou do esgarçar de possibilidades, né? Então, as pessoas têm um pouco de temor ao falar da velhice. E aí, você falando dessa questão do etarismo, né? Surgem vários termos. A gente viu depois dessa notícia a quantidade de termos que surgiram sobre isso. Etarismo, ageísmo, idadismo, velhofobia. Todos esses termos se referem a preconceito contra a idade. E toda e qualquer forma de discriminação e estereótipos relacionados a uma faixa etária, a gente consideraria como ageísmo, né? Como esse preconceito de fato escancarado na sociedade. Que chega a ser vergonhoso, porque assim, nós não estamos falando de uma pessoa que tenha 60 anos, independe. Porque para mim, qualquer situação, seja ela qual for de deboche, é desagradável. Mas nós estamos falando de uma mulher de 40 anos. Sim. Na flor da idade, porque assim, começando a verdadeira sabedoria da vida, porque viveu um pouco mais do que muitos jovens. Eu fico me perguntando em que mundo nós estamos, em que situação nós vamos chegar. Porque, sinceramente, gente, eu tenho algo para dizer para vocês. Se uma mulher de 40 anos... vocês consideram ela velha, ao ponto de não poder dividir situações e vivências, eu não sei o que vai ser dessa geração se velhice chegar na vida delas. Porque assim, quando a gente fala de medo da morte, quando a gente chega à terceira idade, o que eu tenho percebido é que essa nova geração corre o risco de se acabar bem antes. Por quê? Porque são jovens que não estão se cuidando, são jovens adultos que não estão se cuidando, meninas que não estão se cuidando, bem diferente de mulheres da geração da minha mãe, da minha geração. Tipo assim, será que elas vão poder alcançar essa velhice? Pronto, essa é uma grande pergunta, né? Porque, na verdade, a gente tem que pensar no envelhecimento de uma forma progressiva. Sim. Então, a gente começa a envelhecer à medida que a gente nasce. Uhum. As pessoas olham a figura de um bebê que nasce e dizem, nossa, que lindo, mas, na verdade, que lindo, esse é um futuro velho, né? Sim. Então, a gente começa a envelhecer desde então. E, para a gente pensar em envelhecimento saudável, a gente não fala de 6 meses, um ano, a gente fala de anos, uma vida de preparação para aquilo. E aí, você fala dessa questão de o que chama atenção é a idade dela, né? Ter 40 anos e já sofrer esse tipo de situação. O que acontece é que, nesses últimos anos, a gente percebeu um aumento, assim, da proporção e do número de pessoas idosas. Uhum. E na sociedade, a gente tem visto uma dicotomia entre categorias, entre os jovens e o velho, né? Então, a faixa etária de pessoas acima de 60 anos tem crescido, está gerando uma dicotomia com a própria juventude. E aí a gente vem com outro significado, Vanusa, que é importante a gente ressaltar. O que é que nós valorizamos na nossa sociedade? É o corpo belo, bonito e o corpo funcional. A juventude, ela é exacerbada, como se ela tivesse um valor superior a todos os demais
significados. Então, quando a gente tem essa exacerbação da juventude, é como se todo o corpo que apresenta uma mudança em relação à sua composição, ao cabelo branco, é uma ruga, e isso fica marginalizado, né? De fato, ela tinha 40 anos, ela tem 40 e poucos anos, a mulher que sofreu essa situação, mas ela já é vista como algo que não, é uma pessoa que não é mais funcional, que ela não pode aprender, que ela não pode desempenhar nenhuma função. E é totalmente contrário, né? A gente tem visto várias políticas e a gente tem visto a própria sociedade incentivando as pessoas da terceira idade. Por quê? Porque o que a gente tem percebido é que jovens estão ficando velhos independente de idade. É bom que se atente a isso, né? Sim, É bom que se atente a isso. Olha o que tem de menino e de menina jovem, já com um aspecto, com o rosto de pessoas mais velhas. Quando se compara idades, tem pessoas com mais idade, mais jovens, do que pessoas com menos idade. Será que esse tipo de situação também não cria uma certa, como é que eu posso dizer, disputa? De espaços, né? De espaços. Eu acredito que porque sim. assim, a pessoa com mais sabedoria, que seria envelhecer, ela não está envelhecendo, ela está ficando mais sábia. Sim. Você não acha Sim, que isso tem acontecido? Concordo plenamente. O que é que o envelhecimento nos permite? A maturidade, Sim. né? Ganho de experiências que me permite tomar decisões de uma forma mais consciente, De querer mais fazer concreta, o que eu não fiz na minha juventude. de não ter medo de arriscar, Sim. né? Então eu tenho um arcabouço aqui que eu vim construindo ao longo da minha vida, e eu tenho as possibilidades ao meu alcance. Eu não tenho medo do julgamento. Então isso pode gerar de fato um atrito. Agora eu percebo também valores relacionados à mulher, de que a mulher, quando ela envelhece, né, ela tem que ter o corpo, ela tem que se resguardar em roupas mais cobertas, o cabelo mais curto, ou seja, ela não pode aparecer tanto. Esses valores culturais que vêm se arrastando ao longo dos anos, eu né? fico tão... Olha, tu acredita, Cíntia, que eu fico tão triste porque a gente fala tanto de empoderamento, por isso que eu tenho um pensamento totalmente, um pouco diferente do que muitos falam. Para mim, empoderamento é a mulher poder ser sensível na hora que ela quiser, ser forte na hora que ela quiser, dizer não, beleza, mas dizer sim também quando ela quiser, vestir o que ela acha que faz bem para ela, né? Sem, com certeza, entrar no limite do outro, né? Passando do limite do outro. Mas, assim, sinceramente falando, eu ver esse tipo de notícia me deixa extremamente triste. É como se a nossa sociedade estivesse regredindo. Sim. Os nossos jovens não estivessem crescendo, como se a inteligência realmente ela estivesse sendo banida da sociedade. Porque quando você vê uma jovem que deveria estar se divertindo, curtindo o momento, estando ali com os amigos, aproveitando a sabedoria de quem sabe um pouco mais, elas estão se preocupando e deixando de viver essa juventude delas. Isso é triste. E assim, o que você fala do contexto especial, mas quando a gente vai para a problemática, assim, eu queria ressaltar algumas coisas. Muito Veja, bom. O etarismo, ele é visto como um problema em 57 países pela Organização Mundial de Saúde. Os 5 continentes do mundo falam desse problema, inclusive entrou como um dos focos de ação para a educação e saúde quando se fala da pessoa idosa. A Organização Mundial de Saúde, em 2022, considerava a velhice como uma doença. Estava pontuando a falar da velhice como uma doença para entrar no Código Internacional de Doenças. Então, o próprio mundo, o mundo como um todo, caminha nessa discussão. Até os filmes retratam situações assim, de se banir pessoas com mais idade. A gente já viu. De brigar por esse espaço, né? E o que a Organização Mundial de Saúde fala e pontua que me chama mais atenção no último relatório é que 1 a cada 2 pessoas se considera moderadamente ou altamente etarista. Nossa. Então, veja, à medida que eu também sofro, eu também posso causar Vamos preconceito. explicar para quem está em casa um pouquinho, né? O que é, na verdade, ser etarista, né? Velhofobia não precisa nem, né? Mas você trouxe algo que chama atenção para a sociedade ficar mais consciente, né? Etarista são todos os comentários ou qualquer valor que diminua o valor do outro. Culturalmente, você tende a depreciar o outro. Ou seja, ele é gagá.
ou ele é demente. São termos que a gente percebe muito, né? No nosso grupo ele de é estudos. louco. Ele não tem mais idade. Ou então, nossa, você nem aparenta a idade que você tem. Você não era pra estar aqui. Você pensa que, né? você pensa que é um elogio. Exato. E na verdade é um deboche. É transfigurado de um preconceito. De que a pessoa idosa não consegue mais aprender. Que ela não consegue ser bela, que ela não pode ser bela. Nossa, você aqui, você na balada, você não tem mais idade para vestir essa roupa. Né? Então, todos esses são as risadinhas, né? Aquele comportamento de olhares uns para os outros, né? Como se a pessoa não pudesse estar ali. Como se ela fosse ridícula. No trânsito, quando a gente observa que o trânsito está mais lento, só pode ser uma pessoa idosa dirigindo, né? Todos esses são comentários e, de fato, depreciativos. E né? que adoecem. Sim, e com certeza isso tem impacto direto em relação à saúde. Eu posso falar de várias situações. A primeira delas é a questão da autopercepção mesmo. À medida que a pessoa ela não acredita que ela é capaz de algo, ela passa a não mais realizar. Então, a gente tem uma autopercepção de saúde negativa da pessoa que sofre esse tipo de discriminação. Pronto. Né? Você, como uma especialista no assunto, podemos ter mais ou menos assim essa informação de quantas pessoas chegam até você, até os familiares, para dizer não quer nem sair de casa, não quer estudar, parou, desistiu. Pronto. Eu vou te dizer uma estatística que me reflete mais essa questão do preconceito, porque ele não vem direto, ele vem nas entrelinhas, Sim. né? A gente percebe um contexto de adoecimento. Qual é, de todas as comorbidades, a que mais me mostra essa questão da autopercepção negativa? É a depressão. A gente tem no mundo mais de 6 milhões de pessoas idosas que referem depressão associadas ao processo de envelhecimento. Então, isso já é um difícil número... a mudança, né? Sim. Então, a gente já tem uma questão fisiológica e tem uma questão de autopercepção negativa. A pessoa se isola, ela passa a não cuidar mais de si de maneira adequada. A gente tem um aumento do número de alcoolismo, tabagismo, de hospitalizações. Né? Porque essa pessoa ela vai passar a ter vergonha de si. Imagine, eu sou uma pessoa idosa, eu não mudo essa condição, mas não me permitem conviver com os demais, porque tudo que eu faço está errado. E a tendência ao envelhecimento para todos, feliz de quem puder envelhecer, Sim. porque está vivendo. Se você não envelhecer, você vai morrer. Exatamente. Né? Tem um geriatra assim, que eu adoro, a todas as publicações que ele, Alexandre Kalash, que ele fala, o velho é o jovem que deu certo. Ai, que legal. Porque o jovem que não deu certo, ele não vai envelhecer, ele vai morrer jovem. Né? Então, a gente tem que considerar o envelhecimento como uma grande vitória. Sim. E como uma possibilidade, um caminho de amplas possibilidades. Você tem que, o quê? Eu como familiar, tenho uma pessoa idosa, o que eu tenho que fazer? Empodere ela. Você tem que capacitar ela para a autonomia, para ela gerir a própria vida, tomar decisões de maneira adequada, para que ela entenda suas aptidões, as mudanças com o seu corpo, mas que não conviva com isso de uma maneira negativa. Toda fase da nossa vida a gente não tem coisas que a gente consegue realizar, outras que a gente tem um pouco mais de dificuldade. O envelhecimento da mesma forma, a gente tem que se preparar para aquilo. Gente, o que é que eu posso levar para o meu envelhecimento? Você falando desse medo da juventude. É como se a gente pensasse, vou para o deserto. O que é que eu levo para um deserto? Eu vou com roupa de frio? O que é que você levaria? Então, eu vou envelhecer. O que é que eu preciso? O que é que meu corpo precisa? O que é que a minha cognição precisa? Né? O que é que eu preciso? Como eu posso exercitar a minha mente? Nossa juventude hoje está cada vez mais o quê? Dependente da tecnologia. Como é que será que ela vai evoluir ao longo do tempo de forma cognitiva? Dependendo também da tecnologia? Sim. Né? Então, são alguns questionamentos que a gente traz e que para a pessoa que já é idosa, entender o quê? Que eu tenho possibilidade sim. O que é que eu ainda desejo fazer? Você mostrou agora há pouco uma reportagem de uma artesã. Sim, né? maravilhosa. E habilidades manuais e que ela se desenvolve perfeitamente naquilo. E uma outra coisa que chama atenção também na sua fala, assim, eu gosto muito de escutar os mais velhos, né? Falando da questão do clima. Sim. A gente tem muito a aprender nesse contexto. Verdade. Né? A cultura, os valores, a ressignificação dos nossos problemas. A gente tem um alto índice de problemas emocionais hoje porque a gente não sabe lidar com problemas. Verdade, as pessoas né? querem tudo muito, são muito imediatas, né? Elas querem tudo na mão. Eu ouvi ontem, inclusive, um pastor, teólogo maravilhoso, ele falando justamente sobre isso. As pessoas, elas só querem pesquisar. Elas não querem mais realmente buscar, ir a fundo na pesquisa. Mas é uma pesquisa já pronta, já ali por medida, ao qual você, na primeira você já joga. Aí você pega duas, aí você já joga, você já tem todas as informações ali. Isso me preocupa. Essa resposta imediata. Essa resposta né? imediata. Por quê? Porque as pessoas já não querem mais ouvir
E quando elas ouvem, se elas não acharem interessante, elas deixam ali e elas não vão pesquisar. Elas não vão atrás para saber se aquilo tem verdade, se tem fundo de verdade. Então, assim, é muito legal quando você tem dúvida e você tem o conhecimento. Não, eu vou me aprofundar mais, porque eu acho que não é bem assim. É o que a gente faz aqui no Bom Dia. Sim. Quando a gente traz uma profissional como você, tudo que a gente mais quer é levar essa informação para quem está em casa e poder passar uma informação clara e real de uma especialista que não está no Google. É uma mulher que estudou, que se especializou e que conhece profundamente o ser humano, principalmente uma pessoa da terceira idade. Ela sabe, ela tem uma informação clara e precisa, necessária. Não é algo baseado por pesquisas feitas por qualquer pessoa. Me desculpa, nem tudo que você vai encontrar lá é real. Mas eu fico extremamente satisfeita quando a gente vai atrás das nossas pesquisas e quando a gente chega lá, que a gente vê algo, a gente traz vocês para cá. Para que a gente possa levar essa informação mais precisa e necessária. Por isso que eu digo, não fique só nas redes sociais. Fique em todas as comunicações que você puder. Ouça os mais velhos, veja o que os mais novos estão falando, presta atenção na tecnologia, mas vai também lá no jornal, vai na rádio, vai para a TV, não fica naquele mundinho, ouça uma especialista, vai para um médico. Né? Faça um check-up. Não deixa teu vizinho ou tua vizinha dizer algo que ela ouviu e que de repente ela nem sabe se é verdade. Daí que parte para esses deboches. Sim, são esses estigmas que vão se perpetuando. Isso é preocupante. Muito, porque as pessoas se baseiam em informações falsas, né? Para gerarem significado de valor quanto ao outro, né? O que falar desse deboche na universidade para você que é uma especialista? Bom, primeiro, para mim é uma grande tristeza, né? Então, assim, a gente fica triste com o ocorrido, mas mais do que falar do deboche, eu gosto de falar da fala dela. Pronto. Né? Que eu acho que é o que tem que ser ressaltado, que é de quê? De não desistir, de continuar, né? Mesmo ela ficou triste com a situação, claro, né? A vítima do preconceito, ela se pontua. Mas nós estamos tristeza. Aqui para colocar esse povo para cima. Isso, mas mesmo assim, eu sou uma figura de resistência, né, e de exemplo para os demais. E quando ela fala isso, assim, ficou muito nítido para mim, porque qual é a maior arma de combate contra o etarismo? São exemplos positivos. Então, ela é um grande exemplo para outras mulheres que também desejam fazer isso, que desejam estudar, que já tem 1, 2, 3 cursos, mas quero fazer mais um. A família, né, tem que estar inserida nessa questão. Sim, a família é a medida de enfrentamento. O suporte familiar é uma das maiores medidas de enfrentamento para qualquer que seja o preconceito, né? Ter um ambiente amistoso, agradável e que te fortaleça frente a essas dificuldades, esses problemas que podem surgir. Cíntia, eu fico tão feliz de ter sido uma mulher como ela, que teve um posicionamento, mas a gente precisa verdadeiramente chamar a atenção daquela família ou daquela pessoa da terceira idade que já não queria estar ali. De repente teve o incentivo da família, ficou feliz, foi para uma universidade, mas por causa de um comentário, um deboche desse, ela pode desistir, ela pode não ter o mesmo posicionamento dessa mulher dos 40 anos, se for uma mulher de 50. E se for uma mulher que tem um pouco mais de 60 anos, que queira estudar, que queira fazer algo? E se de repente ela não tiver essa mesma atitude, esse mesmo comportamento, é um problema. Porque aí qual é a tendência? O isolamento, o surgimento de sinais de depressão e ansiedade e o pior, o cerceamento do direito que ela tem de educação. O que falar para essa sociedade que está assistindo o nosso programa, para esses jovens, principalmente dentro do estado do Piauí, você que é uma especialista aqui no nosso estado, você e demais profissionais da saúde que cuidam e que têm referência no Brasil inteiro por nós termos uma medicina de qualidade. O que falar para os nossos jovens piauienses, para o nordestino, para o brasileiro, já que o mundo assiste o Bom Dia através das redes, né? Pronto. O envelhecimento ele é um processo contínuo, ininterrupto, progressivo. Falar e lutar contra o preconceito contra a idade é cuidar da sociedade que nós queremos ter amanhã, né? Então é preciso a gente entender que valores de cidadania básicos,
acesso à moradia, à educação, à saúde. Quando eu falo saúde, especialmente no hospital, por que a pessoa idosa está passando na frente, né? Por que na fila do banco ele também tem esse respeito às condições fisiológicas do outro? Eu criar uma condição favorável para ele é também assegurar que eu vou ter um futuro digno de qualidade. Então, para os jovens que nos assistem e para as famílias como um todo, é importante a gente pensar isso como um problema de todos nós, uma responsabilidade de todos nós para a construção de um mundo mais digno e mais respeitoso para todos nós convivermos, né? Não adianta a gente falar, eu preciso de uma legislação adequada, o Estatuto do Idoso, que não tem uma pena quanto a isso, se a minha cabeça, a forma como eu executo essas normas sociais, elas não são colocadas. Será que a gente ameniza? Estou cansado, uma fila, mas tem uma preferencial. Você dá lugar, esses pequenos passos em direção à cidadania é que nos mostram uma sociedade em evolução. Eu trabalho em Pernambuco, tenho alunos indígenas e eles falam da comunidade deles de uma maneira bela, da forma como respeitam a pessoa idosa. No mesmo país a gente tem com formações tão distintas e é admirável a forma como muitas delas falam, professora, tal idosa, ela é um poço de sabedoria. Nossa. Nós perdemos, na verdade, a oportunidade de aprender, de crescer, de evoluir ao integrar essas pessoas junto a nós. Vamos ser idosos um dia, eu espero, né? E espero que a gente consiga chegar lá, de fato, vivendo tudo aquilo que nós nos propomos. Nós temos direito à felicidade e a gente não pode ser aquele que vai limitar a felicidade do outro por um estigma mesmo. E todo mundo tem seus direitos, tá? E pode buscar os seus direitos. Sim. De fato. Isso está sempre claro e não tem que deixar de buscar mesmo, não. Tem que existir um respeito. Aproveitando essa imagem aqui, minha e da Cíntia e do que vocês estão vendo no telão, eu quero chamar a atenção. Esse assunto que nós estamos abordando aqui, conversando, não é para que ele ganhe força. Ao contrário, para que ele seja retratado, como está sendo retratado aqui, como vergonha de quem pratica isso. Isso é feio. Isso é feio. Você está falando, você está debochando da tua mãe, você está debochando da tua avó, você está debochando do teu irmão que vai envelhecer, tu está debochando da tua tia, tu está debochando de você. Porque se você envelhecer, você vai viver uma situação como essa ou pior do que essa. Porque nós não sabemos como vai ser a velhice daqui a uns anos. Né? Então, o que a gente precisa dizer? Que essa conversa aqui é para que esse momento seja extremamente inteligente para que as pessoas venham respeitar mais ainda as pessoas da terceira idade. Isto é, quando elas chegarem na terceira idade, porque 40 anos ainda é muito jovem. E, sinceramente falando, o jovem tem que se cuidar mais e mais, para ter a oportunidade de estar perto de pessoas sábias por mais tempo. A gente vê vovós aí, DJs, sim, né, dominando o mercado e sendo valorizada. Eu acho até que esse tipo de comportamento foi um comportamento infeliz e que, sinceramente, vai trazer mais ainda prosperidade para as pessoas a partir dos seus 40 anos ou até menos. Porque a gente tem que ter consciência para isso, né, Cíntia? Sim, quanto mais a gente fala, mais a gente reflete sobre a problemática. E dizer que foi vergonhoso, né? Foi feio. Sim, foi Mas a gente agradece, tá? Mas vocês estão valorizando ainda mais a terceira idade. E na mesma semana a gente teve a frase da atriz no Oscar, né? Em que a Michelle Yeoh, ela fala, não deixe que ninguém lhe diga que você já passou do seu auge. Né? Ai, então o auge pode ser a 70, 80, 90 anos. Depende de cada pessoa. Exatamente, né? É o que você se propõe fazer. Cíntia, quem quiser entrar em contato com você, vai aparecer na telinha aí no Instagram, mas eu queria que você reforçasse. Pronto. Bom, eu fico, como a Vanusa falou, sou especialista em gerontologia, sou enfermeira, professora, trabalho na área. Sou, na verdade, uma grande entusiasta do envelhecimento saudável, adoro falar sobre isso, meu Instagram fica à disposição. Recebo muitas mensagens de familiares, né, querendo tirar dúvidas e conversar sobre isso. Né? E eu como uma grande entusiasta e como aquela que acredita no envelhecimento saudável e das possibilidades que a vida vai nos trilhando, né? nos dando, eu fico à disposição, né? para esse bate-papo, para qualquer possibilidade ou oportunidade que surgir para a gente conversar. Eu aprendo muito mais do que eu posso ensinar sobre isso. Você é maravilhosa, é sábia, gente. Como é bom a gente bater um papo com uma pessoa assim maravilhosa. Quanto mais esses profissionais se especializam, mais
capacitados eles estão até em sabedoria, simplicidade, porque a simplicidade ela diz muito e mostra muito conhecimento com isso. E eu quero de verdade parabenizar você, que você venha mais vezes para o nosso programa, valorizando ainda mais, tá? Através da tua especialidade, as portas estão abertas. Obrigada, eu tá agradeço bom? a oportunidade. Obrigada a você. Gente, como é bom a gente poder conversar com uma pessoa e poder receber de forma tão positiva esse tipo de informação.